Após a morte de Roberto, quem assume o governo é o vice constitucional dele, que não foi eleito na chapa do Roberto. Naquela época, as eleições, as chapas eram descasadas. As pessoas votavam para presidente e para vice-presidente. Então, Roberto foi eleito e o vice-eleito foi o Celso Peçanha, que era do PSD. E o governo do Celso Peçanha vai ser um governo muito complicado, com muitas denúncias de corrupção, com muitas denúncias de desvio do dinheiro público, né? Com muitas denúncias de empreguismo. Então vai ser um momento de crise política e financeira para o Estado do Rio. Então em julho de 62, em Caxias, Nova Iguaçu, Meriti, vai acontecer uma coisa, um novo motim. Aliás, motins aconteciam quase que diariamente, mas você tem um grande motim em Caxias, que se arrasta pela Baixada, gerando ondas de saques e mortes muito violentos, né? No pleito estadual, para as eleições de 62, o Badjé Silveira, irmão de Roberto, consegue unir o PTB, que também passou a viver uma crise interna, porque Roberto morre muito jovem. Logicamente, como é que ele poderia pensar num sucessor? Né? Toda a entourage do Roberto era muito jovem, né? Gente que tinha saído dos bancos da universidade e que tinham propostas de transformação social muito intensas. Então, a morte do Roberto deixa o PTB, sim, um pouco na mão, né? O partido vai demorar a definir a sua chapa. E o Badjé Silveira, irmão de Roberto, que era um homem de bastidores, bem diferente do Roberto, muito mais conservador que o Roberto, mais um reformista, ele consegue, evocando a lembrança de Roberto e a proposta de dar continuidade ao governo dele, ele consegue se eleger. E o Badjé, no curto período em que ele vai ser presidente, ele assume em janeiro de 63 e é derrubado em maio de 64 por conta do golpe. Ele vai administrar uma situação política muito difícil. Como eu falei, o crescimento, o aumento do número de greves, de ocupações de fazendas, a reforma agrária na lei ou na marra, o PTB, uma parte do PTB caminhando para a radicalidade política, né? Por exemplo, o Badjé, ele era um reformista, mas ele não era um sujeito de esquerda, né? Logicamente que ele dialoga com a esquerda, mas ele vai ter sérios problemas com o Brizola, por exemplo. Então, o Estado vive uma situação difícil. Mas o Badjé, ele vai ser um sujeito que vai se manter fiel ao João Goulart. Ele está no comício da Central do Brasil, em 13 de março. Ele convoca os fluminenses, os sindicatos fluminenses, a população fluminense, para participar do comício. Ele, no comício, fala pelo Estado do Rio, fala se comprometendo com as reformas e vai pagar o preço político disso, que vai ser a cassação política em maio de 64. Ele é preso logo a seguir ao golpe, é solto, ganha um mês de sobrevida política, mas é cassado em 64. No dia 31 de março de 64, recebi um telefonema do deputado Afonso Celso Ribeiro de Castro, de Brasília, perguntando o que estava acontecendo, porque tinha notícias de que as tropas de Minas estavam invadindo o norte do estado do Rio de Janeiro por Itapiruna. Em Itapiruna ninguém estava a par desse fato, mas telefonei imediatamente para o Kaylard, secretário particular de Jango. O cara me tranquilizou, informando que não era nada demais e que não passava de arrufos de Magalhães Pinto. As notícias, no entanto, começaram a circular, que o Adhemar de Barros em São Paulo e o Carlos Lacerda no Rio de Janeiro estavam aderindo ao movimento revolucionário. Comecei a ouvir pelo rádio que os arrufos de Magalhães Pinto eram, na verdade, um movimento revolucionário de grandes proporções. Tentei ligar, falar com o presidente, não consegui. Atendeu-me o ministro da Justiça, Abelardo Jurema, que me tranquilizou, dizendo que o governo tinha todas as posições e que era um movimento restrito a Minas Gerais. As informações do Palácio eram otimistas, mas as notícias vindas das estações de rádio de São Paulo contrariavam a posição do Palácio. O coronel Kerensky, que comandava
o BC de Petrópolis telefonou de Três Rios dizendo que as forças do governo, sob o comando dele, não permitiriam que as tropas do general Mourão Filho atravessassem o Rio Paraíba. Havia certa expectativa de que o general Cruel ficasse a favor do governo, porém ele aderiu ao movimento, contribuindo para a vitória. O legado de Badger Silveira, ele pode ser um referencial sobre muitos aspectos, seja pelo a sua lealdade política e seu caráter pessoal e político em se manter fiel às suas convicções democráticas e resistir às pressões dos generais para que ele renunciasse. Ele resistiu uma pressão tremenda durante mais de 30 dias, até ser definitivamente deposto. E também serve como um paralelo com os tempos atuais que vivemos. Nesse século XXI, na virada de 2020 para 2021, onde desde 2014 vivemos um período de polarização radicalizada entre direita e esquerda, o discurso da ameaça comunista. E interessante que Badger Silveira, diferente do seu irmão Roberto, que tinha um discurso radicalizado à esquerda de fato, Roberto era um contundente na sua oratória, Badger era um moderado, era um trabalhista moderado, defendia com convicção as reformas de base, participou efetivamente do comício da Central do Brasil com João Goulart, defendendo as reformas de base, convocou a população fluminense, sindicatos, autoridades, lideranças, e isso fez ele pagar um preço alto o seu posicionamento. Mas ele resistiu à pressão, foi ameaçado, viveu momentos de terror, foi preso, solto, assediado por outros governadores que aderiram ao golpe de 64, mas ele acabou sofrendo impeachment sob acusação de corrupção e de flertar com o comunismo. Isso mesmo, parece assunto de 2020, mas isso foi em 64 com Badger Silveira, o governador bonjesuense, irmão de Roberto. E depois ele foi alvo de um inquérito militar e nada foi provado. Nada foi provado, seja nas acusações de enriquecimento ilícito, ou seja no seu suposto flerte com o comunismo, sendo que ele sempre se manifestou anticomunista, pois o Vargas foi adversário duro do Partido Comunista, do movimento comunista no Brasil, desde a época de Prestes, Marighella, todos foram presos por Vargas. E Badger sempre se manifestou contrário ao comunista, se elegeu nesse discurso e mesmo assim ficou inelegível, perdeu o direito político por 10 anos sob a acusação de flertar com o comunismo, mesmo sem que tenha sido provado. Essa foi a trajetória de Badger nos momentos de crise, nos últimos 45 dias em que ele esteve no poder, que durou 1 ano e 5 meses. Mesmo sendo considerado um político de articulação de bastidores, Badger Silveira, além de ter sido um dos fundadores do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, no Rio de Janeiro, ele havia sido delegado de polícias em São Fidélis, depois transferido para Resende, e em Resende ele construiu sólida carreira política eletiva, sendo vereador entre os anos 40 e até 1954, sendo presidente da Câmara em 51, em Resende, onde ele se radicou. Com a ascensão de Roberto Silveira ao governo do estado do Rio de Janeiro, Badger foi secretário de Educação, secretário sem passo, diretor de Fundação Anchieta, diretor da empresa Fluminense de Energia Elétrica e ministro do Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro, e teve participação ativa na campanha nacionalista pró-criação da Petrobras. Contudo, quase que nada
foi dito sobre Badié Silveira em termos historiográficos, seja pela escassez de documentos, pelos desdobramentos do golpe militar em 64, que depredou e desapareceram com arquivos e documentos oficiais no Palácio do Ingá, em Niterói, com a deposição do governador Badié Silveira, e aqui em Bom Jesus Itabapuana, que jamais tratou o governador como deveria. Salvo uma homenagem que ele recebeu numa sessão solene na festa de agosto, entre 97 e 98, pouco antes da sua morte, que foi em maio de 99, até 2014, nada se falava de Badié Teixeira da Silveira, o segundo governador do estado do Rio de Janeiro, nascido em Calheiros, que veio se eleger a reboque do legado do seu irmão mais novo, Roberto Silveira. E é sobre isso que vamos falar agora, e com o desfecho da luta militante de ativistas calheirenses e dos ativistas culturais daqui de Bom Jesus, notadamente Gino Bastos, o André Luiz, o Espaço Cultural Luciano Bastos, a editora Norte Fluminense, num trabalho fabuloso de resgate da memória e a reposição histórica de Badié Silveira no patamar que ele sempre deveria estar. Mas somente agora em 2020, no encerrar de 2020, é que ele recebe a definitiva e justa homenagem do povo bojesuense. Para a construção da usina e fazer um grande polo industrial. E o golpe militar o ceifou da vida pública do país. E não é possível que Bom Jesus mantenha no esquecimento Badié Silveira, que não basta saber o nome, mas tem que saber a história, o que fizeram, o que representaram de dignidade, pelo interesse e pelo bem de Bom Jesus, principalmente. Essa homenagem que o Espaço Cultural Luciano Bastos, através do Dr. Gino, das suas irmãs, dando a Bom Jesus de Itabapuana e mostrando para Bom Jesus de Itabapuana o valor dos seus filhos que galgaram e chegaram no cargo máximo, né, da política do Estado do Rio de Janeiro, Roberto e Badié. E Bom Jesus deve a Roberto e a Badié a oportunidade de fazer com que as novas gerações possam tomar conhecimento da importância desses dois homens, não só para Bom Jesus, mas do orgulho de Bom Jesus e principalmente para o nosso estado do Rio de Janeiro e, quiçá, para o Brasil. E o golpe militar que tirou Badié da política nacional, não do estado do Rio de Janeiro, mas nacional. E como foi dito pelo Dr. Gino, Bom Jesus ainda deve, porque não tem um espaço público na nossa cidade em que está lá o nome de Badié da Silveira. Temos uma rua, uma avenida, a Avenida do Governador Roberto Silveira, mas Bom Jesus deve a essa lembrança. Mas graças a Deus, na iniciativa do Dr. Gino, com a família do Nené, na propriedade onde nasceu, onde morou Roberto e Badié, perpetuar um memorial para que o Bom Jesuense possa ter uma casa, onde ele possa chegar nessa casa e ali está sendo contada a história desses dois Bom Jesuenses ilustres que nos orgulha muito, Roberto e Badié da Silveira. Eu estou muito emocionada, sinceramente. Eu me sinto um grãozinho dessa realidade resgatada. Tudo começou quando eu fui levada pelas mãos do Dr. Badié, um secretário de Educação, para o Palácio do Ingá. E lá permaneci até a saída dele, o fatídico, né, do golpe militar. Trabalhei com o Roberto Silveira, né, e aquele governo, a gente sabia, tinha muita esperança de que ele terminasse toda a obra que ele tinha em mente em prol da melhoria do povo. E
após o golpe militar, né? Então eu costumo dizer que eu sou um dos sobreviventes do Palácio de Ingá, que sofremos a perda do Roberto Silveira e a saída e a cassação do Badijé Silveira, né? Então, para mim, isso aqui é muito emocionante, né? Porque o Dr. Gino aqui, devemos a ele todo esse resgate, elevando, né, o nome da família, que estou muito feliz pelo Estado do Rio. Hoje, atualmente, eu moro em Brasília, vim com maior satisfação, né, para estar aqui, né. Estou extremamente emocionado e quero agradecer do fundo do coração essa lembrança tão importante, não por ser meu pai, mas eu que gosto de política, pessoas extremamente importantes para a política, para a nova geração dele, então deles poderem aprender o que é um político honesto, correto, íntegro, né, de moral, né? Então, a ideologia e tal, né? Então, eu acho que isso aí, Bom Jesus já deu um exemplo muito grande, né, do que ser um município democrático, né? Uma perda muito grande, mas pelo menos deixa um legado que chama-se honestidade, né? Que é uma coisa que, infelizmente, os políticos de hoje não têm, né? Não têm, tá? Agradeço de coração. Os três caminham, por favor, aqui, segurando. Os três vêm aqui, por favor, e de frente fazem. Depois de encerrada a homenagem floral e a solenidade de homenagem ao ex-governador Roberto Silveira e os protestos pelo esquecimento de Badijé Silveira, no mesmo dia 9 de agosto de 2014, seguimos para Calheiros, no sítio Benedito Santos, outrora o sítio Rio Preto, local onde nasceram os ex-governadores Roberto e Badijé, e aonde, na ocasião, foi lançada a pedra fundamental da construção do Memorial dos Governadores Roberto e Badijé Silveira, em evento cultural e histórico formidável. E passados 2 anos, no dia 7 de agosto de 2016, finalmente era inaugurado o Memorial dos Governadores Calheirenses e Pojesuenses, Roberto e Badijé Silveira, com a presença de Ismélia Saad Silveira, viúva de Roberto Silveira, e dos familiares de Badijé Silveira, dos filhos de Badijé, também e outros familiares da Silveirada. E, na ocasião, ficou registrado a capacidade de mobilização de um povo quando ele, por iniciativa própria, resolve resgatar sua história. E o resultado não poderia ser mais gratificante, pois nos anos seguintes começaram a ser realizadas visitações no museu, como na primeira edição do Festival de História e Cultura de Calheiros, com as crianças de uma escola de Bom Jesus do Norte, visitando, conhecendo, desde nova, sabendo que Bom Jesus de Itabapoana tem 2 ex-governadores. E ali está preservada a memória desses 2 personagens, dos mais importantes de toda a história da existência de Bom Jesus de Itabapoana. Na festa de agosto de 2019, tivemos talvez um dos mais relevantes eventos culturais de todos aqueles realizados em resgate à memória de Badijé Silveira, porque todos esses foram juntos com Roberto Silveira. E nesse específico da festa de agosto de 2019, é exclusivo de Badijé, que está no lançamento do livro Governar em Tempos Difíceis,
Memórias de Bagé Silveira, que são 5 capítulos de documentos redigidos pelo próprio Bagé, datilografados nos anos 80, que talvez se converteriam num livro e que estava guardado, tinha caído no esquecimento e estava guardado no acervo do desembargador Jorge Loretti. A viúva do desembargador entregou esses documentos à família, às filhas de Bagé Silveira, que por sua vez procuraram o Dr. Gino Bastos, que publicou um livro, junto com a contextualização da historiadora Andréa Tello da Corte, e o livro foi apresentado com as cópias dos originais datilografados e também corrigidos manualmente por Bagé, e a narrativa do livro. E foi um momento histórico, que nesses documentos, nessas memórias de Bagé, eles trazem fatos de bastidores da época do golpe, tanto antes como depois, que podem inserir e também alterar a contextualização da historiografia do golpe militar de 64. Depois que ele teve que sair do governo por causa da ditadura militar, tempos depois ele pegou a máquina datilográfica e começou a redigir as suas memórias. E redigiu 5 capítulos. No 5º capítulo, ele fala sobre esse processo do golpe militar e tudo que ele sofreu por parte dos militares. É um capítulo inédito que vai alterar a historiografia nacional. E esses 5 capítulos, as filhas de Bagé localizaram no acervo da viúva do desembargador Jorge Loretti, que era amigo da família, e confiou a nós para que nós pudéssemos, a nossa pequena editora Norte Fluminense, pudéssemos editar este livro. A consagrada historiadora Andréa Tosti, quando ela viu esse material, ela ficou apaixonada. Ela falou: se vocês quiserem, eu faço a introdução, faço a contextualização. Está uma linda contextualização, uma linda apresentação deste livro. E é um livro, só pudemos editar 300 livros. E hoje nós vamos, a editora Norte Fluminense não vai vender, vai oferecer como cortesia para que todos possam levar consigo esta preciosidade, esta relíquia. O segundo livro, que é a nossa editora Norte Fluminense, foi fundada por meu pai Luciano Bastos em 2009, exatamente para estimular a cultura e a história. A relevância política de Bagé Silveira no estado do Rio de Janeiro, em toda a sua história, não se resume somente aos quase 17 meses, aos 16 meses que ele ficou no poder. E que não foi pouco o que ele fez e o que ele viveu nesse 1 ano e 5 meses. Ele governou 1 ano e 4 meses, para valer. Os últimos 30 dias foram só turbulências políticas. E mesmo assim, ele herdou um estado com 19 bilhões de cruzeiros de dívidas. Ele saneou essas dívidas. Ele se mostrou um administrador competente, ao mesmo tempo que saneou essa dívida bilionária. Ele fez investimentos. Ele pavimentou mais de 200 quilômetros de estrada. Isso, naquela época, se constituiu num grande feito, grandiosíssimo. Ele abriu estradas rurais, algo em torno de mais de 200 quilômetros também. Negociou condições salariais de várias categorias. E isso sobre um período de constante turbulência. E também se mostrou um político hábil em manter sua base na Alerj consolidada até nos momentos do golpe, mesmo com ele contrariando a maioria dos seus aliados e não oferecer vaga de emprego, porque ele teve que demitir mais de 2.000 pessoas que estavam contratadas em excesso no governo do Estado. E, ao mesmo tempo, manter a sua base de sustentação política na Alerj sem agradar os deputados.
ele fez isso tudo. De tão hábil na articulação de bastidores, foi ele que negociou o seu próprio impeachment. Sim, a base dele só voltou a favor do impeachment quando ele se reuniu com o Dr. Michel Saad e demais líderes e autorizou, liberou todos eles para votarem a favor, porque o grupo dele já estava sendo alvo de retaliações. Ele já tinha tido 3 ou 4 secretários de governo dele que tinham sido presos, deputados que estavam sendo retaliados. Então ele, para preservar o seu grupo, ele liberou os seus deputados, abriu o processo de impeachment. Ele mostrou grandeza política, assim como o Jango mostrou em não resistir e partir para um confronto armado contra o golpe. Ele mostrou grandeza. E mais, Badisé Silveira, ele também foi relevante na formação do caráter pessoal e político do próprio Roberto Silveira. Haja visto que quem levou Roberto Silveira para Niterói em 1937 foi Badisé Silveira. E Roberto Silveira era um adolescente de 15 anos quando chegou em Niterói. Quem criou Roberto Silveira a partir dos 15 anos em Niterói, participando do início da vida política, estudantil, dos movimentos estudantis, foi Badisé, que sempre foi o alicerce de Roberto. Tanto que no governo de Roberto, o fenômeno educacional que se implantou com o método Paulo Freire no interior do estado, sim, tivemos isso aqui no governo de Roberto Silveira, da construção de dezenas de escolas públicas no interior do estado, que na época quase não tinha escolas públicas. O secretário de Educação era Badisé Silveira. Tem que se relevar os feitos do Badisé, não só na formação do homem Roberto Silveira, e questionar o que seria de Roberto Silveira sem Badisé. Inclusive, Badisé teve a sapiência de, apesar de forjar o político Roberto, deixá-lo com as suas características, tanto que os dois eram totalmente diferentes. Roberto, mais radicalizado à esquerda, e Badisé moderado. Então essa é a relevância de Badisé Silveira que a história ainda não detectou. E precisa de ser registrado e mais aprofundado esse debate sobre o papel de Badisé Silveira, não só naquele período de janeiro de 63 até maio de 64, quando ele foi derrubado. E sim, também nos bastidores da trajetória fenomenal de Roberto Silveira, que foi forjado por Badisé Silveira.